Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Tele Brasil Notícias de hoje. Com muitas informações para você, notícias locais, notícias nacionais e mais ainda, sempre na medida certa. Mas vamos começar então com as nossas principais manchetes de hoje. Doação de alimentos não consumido é regulamentada. Governo padroniza regras de perícia para feminicídio. Uso publicitário de imagem de torcedor em estádio não gera dano moral. Lançado o portal da legislação. Escolas do Distrito Federal arrecadam tablets, celulares e computadores para doar a quem precisa. Essas e outras manchetes em 1 minuto. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Tele Brasil Notícias. Muito bem, iniciando então o Tele Brasil Notícias, você viu aí o apoio de O Palhão Artesanato, que está no Brás há mais de 50 anos. Ele também atende você de uma outra forma. Você pode fazer seu pedido através do e-mail, que é opalhão@terra.com.br. Você que prefere aí utilizar o WhatsApp para fazer seus pedidos, ele também atende você. Anote aí, código de área 11 e o telefone 95265-8256. Você vai ligar lá e vai receber aí na sua empresa, na sua casa, o artesanato ou a matéria-prima que você busca. E agora sim, vamos dar então início ao Tele Brasil Notícias, falando da primeira notícia que tem a ver aí com a legislação brasileira. Existe já um novo sistema que facilita você consultar a legislação brasileira através da internet. Tudo isso é feito através de um acordo entre o Executivo e o Poder Judiciário, que estão unificando a legislação brasileira através da internet. No lançamento do serviço, o portal de legislação, ao lado do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, o presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que o Brasil precisa de entendimento entre as suas instituições para que com isso venha alcançar até mesmo dias melhores. Vamos acompanhar. O novo serviço está disponível no portal Gov.br. Na parte superior da página, basta clicar em Legislação para ser direcionado ao link do site que contém todas as leis brasileiras atualizadas, além das normas sobre o enfrentamento da Covid-19. Com o acordo assinado nesta quinta-feira, as decisões do STF e a jurisprudência consolidada também passam a ficar acessíveis no portal. Lá nós teremos uma uniformização, uma centralização de jurisprudência, de modo que o cidadão, ao clicar naquele dispositivo, ele vai ver não só a norma, mas como se posicionam os tribunais em relação a essa norma. Para o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o acordo representa o diálogo entre os poderes. Esse tema de cooperação ilustra o poder do diálogo e de articulação para o avanço das instituições republicanas e democráticas. O presidente Jair Bolsonaro também afirmou que o momento é de cooperação entre as instituições. O nosso entendimento, sim, num primeiro momento, é o que pode sinalizar que teremos dias melhores para o nosso país. Obviamente, entra mais gente nesse entendimento, que são os deputados, senadores, os demais ministros do Supremo,
os nossos colegas do STJ, servidores, que somente dessa forma, com paz, com tranquilidade e sabendo da nossa responsabilidade, que nós podemos sim colocar o Brasil naquele local que todo mundo sabe que um dia ele chegará. Tele Brasil Notícias. Queremos lembrar que você pode participar do Tele Brasil Notícias através do Facebook, que é Tele Brasil Notícias. Ou então, ainda você pode mandar também seu e-mail para o Gmail telebrasilnoticias@gmail.com. Vamos agora falar de mais um assunto que tem a ver aí com doação de alimentos, né? Aqueles alimentos que não são consumidos. Foi regulamentada esse tipo de doação. Essa doação é daqueles produtos que deixam de ser vendidos através do seu estabelecimento comercial, agora tem uma norma, ele foi regulamentado. Sim, supermercados, restaurantes, lanchonetes, por exemplo, podem destinar os produtos que excedem para pessoas que precisam, desde que sigam essas regras dessa nova lei que foi sancionada. Vamos conhecê-la. Rogério nasceu sem a proteção de um lar. Depois de 18 anos no orfanato, foi morar nas ruas. Por 30 anos, comeu o que encontrava nas caçambas de lixo. Hoje, comemora a sanção da lei que autoriza a doação de alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós estamos passando momentos difíceis, momentos de fome, que as pessoas estão saindo das suas casas e acessando a rua para vir buscar comida. Então eu acho muito importante o decreto para que as pessoas possam realmente estar recebendo esse alimento. Para quem tem um estabelecimento comercial, como um restaurante, por exemplo, doar o que sobrou a alguém em situação de rua não é algo tão fácil. Além de poder ser considerado uma relação de consumo, o doador poderia ser processado caso a comida fizesse mal a quem recebesse. Com a lei que regulamenta a doação de alimentos, a responsabilização só acontece caso o doador tenha agido de má fé, querendo fazer o mal. E a doação não pode ser considerada relação de consumo. A lei autoriza a doação de alimentos que ainda estejam dentro do prazo de validade, nas condições de conservação especificadas pelo fabricante. Podem ser doados alimentos que tenham danos na embalagem ou aspecto comercialmente indesejável, porém bons para o consumo. Eduardo é sócio de um restaurante em Brasília e já pensa em meios para tornar o excesso de alimento produzido pelo estabelecimento em doação a quem mais precisa. Hoje, em razão das regras da vigilância sanitária, por exemplo, é impossível a gente ter uma geladeira solidária em que a gente acondicione bem esses alimentos e deixe disponível para quem precisa, para os moradores em situação de rua, enfim, para todos aqueles que de fato precisam de um alimento, né, bom. Então isso acaba gerando muito desperdício, né, e acaba gerando essa impossibilidade de compartilhar de forma solidária esses alimentos. As mesmas regras valem para entidades sem fins lucrativos. No momento que essa legislação entra em vigor, beneficia não só as entidades, né, através do público ligado diretamente aos nossos serviços, mas toda a população que chega ao conhecimento das nossas instituições que realizam trabalho sério em prol da nossa comunidade. Tele Brasil Notícias. Queremos agradecer a sua audiência em todo o Brasil e você também em todo o mundo. E lembrando que o Tele Brasil Notícias, como você está vendo aí, ele é exibido em 2 horários diferentes aí para você, acontecendo inclusive na sexta-feira e também na terça-feira. Na terça-feira às 17 horas e na sexta-feira às 11 horas da manhã, sempre com uma nova edição para você. Vamos agora falar de um assunto que tem a ver aí com a questão da energia elétrica. Aliás, agora no mês de julho, aqui na região de São Paulo, ela está sofrendo um acréscimo de 3,5%, ou 3,6% ou 3,7%. E, porém, independente disso, mais de 100 milhões de famílias foram isentadas na conta de luz no mês de maio. Então, desde abril, os consumidores de baixa renda foram liberados do pagamento de contas das energias elétricas. Então, desde o começo de abril, os consumidores de baixa renda foram liberados do pagamento de contas de energia elétrica. Essa medida terminou no último dia 30 agora de junho. Vamos acompanhar o balanço das famílias que foram favorecidas através desse sistema.
A medida vale para aqueles que consomem até 220 kW ao mês. É o caso da diarista da cidade de Águas Lindas, no entorno de Brasília. Sem trabalho desde o início da pandemia, ela conta que o gasto que tinha com a luz foi revestido em alimento para a família. Com esse desconto dá para me ajudar nas compras de casa, porque com essa epidemia eu não estou trabalhando. Assim como Maria de Fátima, muitos brasileiros tiveram isenção na tarifa de energia nas faturas emitidas entre 1º de abril a 30 de junho. Para garantir esse desconto, o governo federal repassou nesses 3 meses ao setor energético mais de 900 milhões de reais do orçamento da União. Em março, foram mais de 9,5 milhões de famílias. Em abril, mais de 9,7 milhões famílias. E em maio, foram quase 10,4 milhões famílias beneficiadas. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Mais uma vez queremos agradecer toda a equipe de trabalho de O Palhão Artesanato pelo apoio, né? Lembrando que você viu aí mais uma vez as informações comerciais de O Palhão Artesanato. Você pode fazer seu pedido através do seguinte e-mail: opalhão@terra.com.br, ou mesmo ainda através do WhatsApp, que é código de área 11 95265 8256, e eles vão encaminhar os produtos até a sua empresa, até a sua residência, desde matéria-prima até aqueles produtos que você pode adquirir diretamente lá. O Palhão Artesanato, 50 anos no mercado, na região ali do Brás, para você. Vamos agora, sim, dando sequência ao Tele Brasil Notícias, falar de mais um assunto. Questão das aulas online, né? Muitos jovens não têm computadores, tablets e outras condições. E justamente em tempos de aulas online, escolas lá do Distrito Federal, sim, de Brasília, estão arrecadando tablets, celulares e computadores para doar àqueles jovens que precisam. Vamos acompanhar como é que está sendo feita naquela região estas ações. A campanha das escolas da Rede Marista de Ensino, em parceria com a Secretaria de Educação do DF, começou há 2 semanas. A campanha mal começou e já arrecadamos 50 equipamentos, mas tem muito mais a ser arrecadado, considerando, por exemplo, que só a regional do Plano Piloto tem 62 mil estudantes precisando de equipamentos. A pandemia tornou essas desigualdades muito mais latentes, muito maiores. À medida que os equipamentos são entregues pela Rede Marista, a Coordenação Regional de Ensino pega esses equipamentos, verifica se há necessidade de algum reparo, de alguma manutenção, e logo em seguida pega esses equipamentos e faz a entrega aos alunos que necessitam. Para acessar as aulas online é preciso instalar o aplicativo Escola em Casa, disponível nas plataformas virtuais. Ele é gratuito e não consome dados de internet. Mas ainda falta muito para que todo mundo tenha acesso a essa ferramenta com os dispositivos eletrônicos em casa. E para que isso aconteça, a ajuda não vem só das escolas particulares. Alunos e professores da rede pública também se mobilizam. A escola classe Aspalha, no centro da capital federal, é um exemplo. O colégio atende crianças e adolescentes em alto grau de vulnerabilidade social. 60% em média dos pais perderam emprego por causa da pandemia e eles estão sem acesso ao básico, que é a alimentação. Imagine ter computador para acessar a aula virtual. Enquanto a gente não consegue as doações, nós decidimos estabelecer um projeto de delivery de atividades. Os exercícios impressos ajudam quem ainda não conseguiu acesso à tecnologia, como a família da Daniele. Aqui em casa, no caso, eu tenho um celular
E aí são 3 crianças, né, no caso, que precisa assistir a teleaula e não tem como, porque no dia que eu for trabalhar, como é que eles vão fazer para assistir a teleaula? Muita gente está precisando de computador nessa pandemia. Então, se você tá aí, se você tem um computador que não use, doa para essa pessoa. Ela precisa muito. Tele Brasil Notícias. Muito bem, queremos agradecer a sua audiência em Brasília, Manaus, São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, enfim, todos os estados brasileiros aí do Ceará, região do Norte, porque o Tele Brasil Notícias tem sempre a notícia na medida certa. Vamos agora sim passar ao nosso quadro, que é o Tribuna Livre. E no Tribuna Livre de hoje vamos estar abordando a questão do feminicídio, que tem crescido em todo o Brasil. Porém, o governo não está desatento a essa situação. Tanto é que ele padronizou as regras para a perícia para o feminicídio. O que vem a ser isso? São novas regras que estão, enfim, padronizando as investigações e perícias dos casos de feminicídio que acontecem em todo o Brasil. E essa mudança, inclusive, um dos aspectos bastante importante, está no prazo do comunicado do desaparecimento da mulher quando ela é vítima deste crime. Vamos conhecer com mais detalhes, hoje no Tribuna Livre, essa reivindicação antiga que hoje parece que está chegando com um regulamento para que possa ser colocada em prática pelas equipes de investigação no caso do feminicídio. Com um protocolo, pela primeira vez, os policiais civis e peritos criminais de todo o país vão ter uma lista de procedimentos padronizados para investigar e fazer as perícias de crimes de feminicídio. O documento tem 75 artigos e é confidencial. Ele traz orientações sobre como preservar a cena do crime, colher DNA da vítima e do agressor e não comer ou fumar no local do crime. Prevê ainda que, se uma mulher desaparecer, a polícia deve acompanhar o andamento do caso, mesmo que o registro seja feito dentro do prazo de 48 horas do desaparecimento. Os agentes de segurança têm a responsabilidade de registrar o fato. Dentro dessas 48 horas deve haver um monitoramento da situação e, caso persista o desaparecimento, no prazo de 48 horas, se inicia, sim, todo o processo de investigação seguindo o protocolo. O crime de feminicídio é diferente de um homicídio comum. Ele ocorre quando uma mulher é assassinada pela condição dela de mulher. Segundo o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, no ano passado, o Ligue 180 registrou 7.700 denúncias de feminicídios em todo o país. E esse número pode ser ainda maior neste ano, por causa do aumento do número de casos de violência contra a mulher registrados durante a pandemia do coronavírus. A violência doméstica cresceu sim. Em alguns estados a gente já tem resultado aí, doutora Ana Cristina, ministro, secretário, 600%. Desde 2017, a Polícia Civil do Distrito Federal segue um protocolo próprio para orientar a investigação e perícia de crimes de feminicídio. É muito importante essa nova forma de apuração, porque ela traz mais rapidez, mais efetividade e evita a perda de vestígios importantes. Então, se todo o Brasil adotar um protocolo dessa natureza, vai ser muito importante para o deslinde desse tipo de crime. Tele Brasil Notícias. Mais uma vez, queremos lembrar que você está no Tele Brasil Notícias. E no Tele Brasil Notícias, vamos falar um pouquinho agora sobre o governo federal que apresentou um balanço do combate do tráfico de drogas aqui no Brasil. É uma ação necessária, porém, o último dia 26 de junho foi o Dia Internacional do Combate às Drogas. E o Ministério da Justiça, então, aproveitou o dia 26 de junho para fazer um balanço das operações, apreensões e vendas dos bens dos tráficos de droga aqui no Brasil.
O detalhe você vai observar nesta reportagem. Acompanhe. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as ações das polícias Federal, Rodoviária Federal e dos estados se concentraram na apreensão de drogas, de bens do tráfico e de armas, além de prisões e incinerações de entorpecentes e plantações de maconha. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, foram apreendidos 33 mil quilos de cocaína, 762 mil de maconha e 3 mil de crack, a maior parte no estado do Mato Grosso. Somente durante esta semana, 30 mil quilos de cannabis, a planta da maconha, foram retirados de circulação. Um dos objetivos do Ministério da Justiça no combate ao tráfico e ao consumo de drogas é atacar o capital que movimenta esse tipo de mercado. Sem financiamento, as organizações perdem força. A nossa missão é transformar os bens oriundos do crime em políticas públicas na área de segurança pública, visando também reduzir a criminalidade. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Lembrando que você está no Tele Brasil Notícias, você viu aí o Palhão Artesanato, repetindo sempre que você pode fazer seu pedido através do e-mail, que é opalhão@terra.com.br, ou mesmo ainda através do WhatsApp, que é 11 95265 8256, e vai receber aí na sua empresa, na sua residência, o produto ou a matéria-prima de artesanato que você está buscando. Vamos agora falar sobre reaberturas. Está acontecendo aqui no Brasil o retorno às atividades em alguns estados, alguns municípios. Agora, e os parques nacionais? Sim, estão sendo reabertos, porém com cuidados redobrados por causa do coronavírus. 4 parques nacionais foram reabertos para visitação, inclusive. Mas eles seguem uma série de normas de segurança para justamente evitar a disseminação do Covid-19. Vamos saber quais são essas orientações. Respirar ar puro aqui no Parque Nacional de Brasília, que fica a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade, e é um dos parques que foi reaberto pelo ICMBio. Os outros parques são o Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e os parques nacionais Aparados da Serra e Serra Geral, no Rio Grande do Sul. Aqui no Parque Nacional de Brasília é o seguinte: o acesso do público está sendo bem limitado. Só uma trilha está liberada para caminhadas, então as pessoas podem vir fazer essa trilha, e o acesso de bicicleta também é possível. As piscinas dos parques, banheiros e bebedouros, eles estão fechados para evitar aí qualquer risco de contaminação. Então não é permitido, por exemplo, fazer piqueniques aqui no parque. Além disso, a entrada do visitante, quando ele chega aqui no estacionamento do parque, ele tem a temperatura corporal aferida. E claro, outro item obrigatório para o visitante é estar de máscara o tempo todo. Tele Brasil Notícias. Nossos cumprimentos a você, que é aquela pessoa que trabalha na área de artesanato ou outras atividades semelhantes, né? Por que eu estou cumprimentando você, não só hoje, mas também nos outros dias? Nós temos aí o Palhão, né, que trabalha com artesanato, mas uma iniciativa tem aproximado os consumidores desses artesãos. Quem é artesão também tem buscado alternativas para sobreviver nesse momento de pandemia. Para ajudar esses profissionais, a Central Mão de Minas Gerais criou um projeto, que é Encontre um Artesão Perto de Você, é o nome desse projeto. É uma iniciativa que busca aproximar o consumidor do artista diretamente, né? Acompanhe nesta reportagem da Rede Minas
ofertada a você. Daniele soube fazer da crise oportunidade. A artesã desenvolveu ferramentas para que o prejuízo com a pandemia não fosse tão grande e, de quebra, tirou alguns projetos do papel. No primeiro momento, não vou mentir que eu entrei em pânico, né? Falei, pronto, agora estamos perdidos. E aí as coisas vieram surgindo. Estou dando cursos online, estou fazendo parcerias com floricultura, parcerias até com bijuteria, né? Porque eu sou ceramista, então acho que a cerâmica combina com tudo. Então a gente tem que juntar com outras pessoas e fazer coisas que você nunca nem imaginou. Objetos de decoração e artesanato não são considerados essenciais. Com isso, a procura caiu bastante. As feiras do setor foram suspensas, assim como os contratos em andamento. A Central Mãos de Minas fez um levantamento que apontou que 40% dos artesãos têm o artesanato como fonte única de renda. Além disso, 69% deles não têm conseguido vender nada durante a pandemia. Quem consegue fazer negócios não chega a 20% do faturamento normal. O grande problema é que 74% da produção artesanal é vendida em feiras e elas não têm prazo para voltar. Pensando em amenizar essa situação, foi criado o projeto Encontre um Artesão Perto de Você. Basta informar o CEP no site que serão disponibilizados dados de artesãos dos mais variados segmentos na proximidade. Nós precisamos salvar o Brasil. Tá? Nós, brasileiros, temos que gerar emprego aqui, nós temos que valorizar a nossa cultura. Então, são 8 empregos que você gera no país quando você compra um produto nacional. E a mesma coisa é o artesanato, tá? Quando você compra um produto artesanal, ele com 100% de certeza, ele é 100% nacional. Tele Brasil Notícias. Muito bem, fique conosco, já vem aí Tele Brasil Esporte no ar, falando do São Paulo e também do Corinthians. Tele Brasil no Esporte. E chegou agora o nosso momento jurídico de hoje. No momento jurídico de hoje estaremos abordando a questão de uso publicitário de imagem de torcedor em estádio, que inclusive estava sendo reclamada por danos moral. E acabou não gerando este dano. Por quê? A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entendeu que não configura dano moral o uso em campanha publicitária de imagem de um torcedor de futebol no estádio, captada sem maior destaque individual no conjunto da torcida, que era o que a pessoa estava reclamando. Vamos acompanhar mais de perto esse assunto. Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que uso publicitário de imagem de torcedor em estádio não gerou dano moral. O torcedor entrou com um processo na Justiça pedindo indenização por danos morais contra a montadora Toyota do Brasil por uso indevido de imagem dele em uma propaganda comercial de automóvel veiculado na TV e em redes sociais. A imagem foi captada no estádio de futebol. Em primeira instância, o pedido foi julgado improcedente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a sentença. Ao recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, o torcedor alegou que não autorizou a exposição de sua imagem e que isso lhe causou danos morais. Sustentou ainda que a empresa deveria provar ter a sua assinatura em documento declarando de forma expressa o consentimento com a aparição no comercial. Mas a ministra do STJ, Nancy Andrighi, relatora do caso, explicou que, em regra, a autorização para o uso da imagem deve ser expressa, porém, especialmente quando se trata de imagem de multidão, de pessoa famosa ou ocupante de cargo público, o STJ tem dado decisões em que admite o consentimento presumível. Para a ministra, embora não seja possível presumir que o torcedor tenha dado autorização, o cenário delineado no processo revela que as filmagens não destacam a imagem do torcedor que só aparece no contexto da torcida com outras pessoas. Desta forma, a terceira turma entendeu que a situação não configura dano moral. Tele Brasil Notícias. Fique conosco, vem aí, Polícia em Ação. Polícia em Ação.
Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Começando o nosso Telebrasil Esportes no ar, agradecemos a sua audiência. Você viu aí o comercial de O Palhão Artesanato, que está ali no Brás há 50 anos e atende você de duas formas diferentes, além da tradicional com a loja aberta e mais ainda pelo site. Mas você pode fazer seu pedido por e-mail, que é opalhão@terra.com.br, ou mesmo também através do WhatsApp, que é o número 11, código de área 95265-8256. Notícias do mundo esportivo. E o primeiro assunto tem a ver aí com a ida para o São Paulo Futebol Clube do jogador Paquetá, que acabou desmentindo este fato, porque ele disse que quando ele for jogar aqui no Brasil, ele só joga pelo Fla, que é o Flamengo, né? No mesmo dia, então, em que Lucas Paquetá teve seu nome ligado a uma possível troca com Liseiro, do São Paulo, por um portal italiano, o meio-campista do Milan utilizou seu Instagram para justamente desmentir qualquer negociação. Além disso, o jogador acabou deixando claro que no Brasil só atuaria pelo Flamengo. E vamos agora à nossa segunda manchete de esporte para você. Notícias do mundo esportivo. E a nossa segunda informação tem a ver aí com o Corinthians. E Cantilho não sai de graça em julho, assegura Andrés Sanches. Inclusive, as especulações da mídia colombiana sobre um retorno de Víctor Cantillo ao Júnior Barranquilla aumentam, de forma que a equipe afirma que pode exigir o retorno do jogador caso a parcela de sua compra não seja quitada pelo Corinthians até o dia 27 de julho agora, quando acaba o período deste empréstimo. E é interessante nesse aspecto que, em entrevista para o blog de Jorge Nicola no Yahoo, Andrés Sanches nega que o clube paulista deixará o titular sair da equipe de graça. As informações lá foram comentadas assim: ele vai ficar no Corinthians e nós vamos pagar a parcela de julho. O que acontece é que tentamos negociar com o Júnior uma programação de pagamento. E com esta informação, o Telebrasil Esportes no ar vai ficando por aqui. Até lá! Telebrasil no esporte. Telebrasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. Polícia em ação. Muito bem, no nosso quadro Polícia em Ação de hoje, vamos falar aí sobre roubos de motocicletas de luxo. A Polícia Civil, aliás, está de parabéns porque prendeu uma dupla especializada nesse tipo de roubo no último dia 29 de junho. E é interessante que com as prisões foram esclarecidos 8 casos diferentes e os suspeitos foram capturados em Americanópolis, aqui na capital de São Paulo. Mais uma vez, parabenizamos a equipe do 96º Distrito Policial da cidade de Moções. Eles estavam investigando o roubo de uma motocicleta BMW, que ocorreu no dia 16 de maio na Avenida Bandeirantes, com emprego de arma de fogo, inclusive no assalto, quando eles acabaram conseguindo identificar os responsáveis por este roubo. Aí, com esta informação de identificação, foi solicitado
o mandato de prisão ao juiz contra esses autores, que foram concedidos pela Justiça e cumpridos finalmente. Com a prisão da dupla, além do crime em questão, outros 7 casos acabaram sendo solucionados. Polícia em ação. E começando o nosso quadro Polícia em Ação de hoje, quero agradecer aí a todos aqueles que nos apoiam, tanto enviando matérias, como também dando dicas e informações. A começar aí por toda aquela equipe do TOR, que sempre está atuante e nos envia aí, através do Gleidson, algumas matérias também, e mais ainda, você que participa aí do COD Brasil, tá? Muito obrigado aí pela sua colaboração também. Você que participa, dando aí a sua sugestão nas matérias, e a todos que estão ativos na ação contra o crime aqui em São Paulo e em todo o Brasil. Caso bastante polêmico, porque quantas vezes ouvimos notícias de acidentes com linhas chilenas? Que o motoqueiro passa ali naquela linha ou tem o pescoço degolado e vem a perder a vida, e outros acidentes. E o que dizemos de fogos de artifícios? Que quando são utilizados de forma clandestinas, né, acaba acontecendo até mesmo acidentes com percas de membros ou até morte de pessoas. E começamos falando da Polícia Civil, que está de parabéns, porque descobriu um depósito clandestino de linhas chilenas e fogos de artifícios lá em Campinas. Isso tudo aconteceu na segunda-feira, dia 22 de junho. Policiais civis do 11º Distrito de Polícia de Campinas, o DINTER 2, descobriram, nesta tarde do dia 22, um depósito clandestino de fogos de artifício e linhas com cerol, extremamente cortantes, como você está vendo na foto, conhecidas como linas chilenas. O local, inclusive, já era investigado há vários meses, devido à suspeita de sua utilização para lavagem do dinheiro do tráfico de drogas naquela região. E o que aconteceu? Durante a revista em um imóvel no bairro Parque São Bento, lá em Campinas, os agentes localizaram cerca de 100 mil metros de linha de cerol, 1.840 fogos de artifício e aproximadamente R$13.000. No local também eram produzidas aquelas pipas com desenhos que faziam apologia ao consumo de droga. Isso mesmo. O que aconteceu no local? Um homem foi preso nesse local e inclusive foi indiciado pelos crimes contra o meio ambiente, ordem tributária e também apologia ao crime. E todo este material foi apreendido e encaminhado para a perícia. Realmente sem comentários. Por mais que se alerta, por mais que se previne, a luta contra o crime não para. Vamos agora ao nosso segundo caso de hoje. Polícia em ação. Começando o nosso segundo caso de hoje, vamos aí agradecer ao TOR pela sua atuação e vamos à matéria. Policiais militares do TOR da 4ª Companhia do 1º Batalhão de Polícia Militar Rodoviária realizaram uma prisão em flagrante por tráfico. Isso tudo aconteceu no Jardim Revista, em Suzano, aqui em São Paulo, por volta das 8h30 da manhã. A equipe se deslocava da rodovia Ayrton Senna para a rodovia Índio Tibiriçá, ali naquela região de Suzano, aqui em São Paulo. Quando eles estavam transitando então pela Avenida Vereador João Batista Fittipaldi, a equipe observou num ponto do ônibus um indivíduo que estava com atitude bastante suspeita. E após perceber a presença da viatura, este apresentou-se bastante nervoso e de maneira apressada tentou se evadir,
daquela abordagem que estava acontecendo, porém, a equipe fez o retorno e conseguiu abordá-lo na rua Tupi, lá em Suzano. E após uma revista pessoal, foi constatado que o indiciado egresso do sistema penal no último dia 15 de fevereiro de 2020 trazia consigo a quantidade de 395 invólucros de cocaína, aproximadamente 400 gramas, e um tablete de maconha de aproximadamente 1 quilo. Nesse momento, de imediato, foi dada a voz de prisão ao indivíduo e ficando à disposição da justiça. Mais uma vez, agradecemos aí ao Thor em Ação e também ao Gleidson por nos enviar mais esta matéria, que é da comunicação social do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária. Tático ostensivo rodoviário. Em patrulhamento de Thor, a equipe abordou um indivíduo próximo a um ponto de ônibus em atitude suspeita, sendo localizado na sua mochila quantidade de material aparentemente entorpecente. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Polícia em Ação. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Polícia em Ação. Vamos agora ao fato na hora e agora, e a participação do Tenente André Bellarmino, da Polícia Militar Rodoviária, que tem um assunto importante para você. Olá, cidadão. Sou o Tenente André Bellarmino, da Polícia Militar Rodoviária. Dessa vez vou falar sobre o novo procedimento de licenciamento de veículos. Desde 8 de maio de 2020, a emissão do licenciamento anual passou a ser digital. Dessa forma, após o pagamento da taxa no sistema bancário, estará disponível o download e a impressão do licenciamento diretamente no portal do Detran ou no portal de serviço do Denatran. É importante realizar esses procedimentos e estar portando o documento sempre que for dirigir. Você pode optar em fazer a impressão do seu documento ou, se preferir, pode utilizar o documento digital em seu celular, por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Este aplicativo encontra-se disponível nas lojas virtuais e a sua utilização tem o mesmo valor legal que o documento impresso. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que puder para que a informação chegue a todos. Muito obrigado e até a próxima. Polícia em Ação. E vamos agora ao nosso terceiro caso de hoje. Polícia em Ação. Policiais militares salvam a vida da pequena Mariana. Isso mesmo. Foi no domingo, dia 23, policiais militares do 40º Batalhão de Polícia Militar do Interior, em patrulhamento pela rodovia Bom Giro, na Cal, no município de Ibiúna, viram quando um veículo deu sinal de farol para que a equipe se aproximasse do veículo. E quando a equipe se aproximou desse veículo, encontrou um pai desesperado com a filha de 1 ano de idade, informando que ela teria se afogado em uma piscina. Imediatamente os policiais militares iniciaram as manobras para reanimar essa criança e, após alguns instantes, para alívio do pai e também daquela equipe, a pequena menina apresentou sinais de reação. E nesse caso, com a reação presente, a família foi conduzida ao Hospital Regional de Sorocaba, onde foi recebida pela equipe médica e permaneceu sob cuidados. Vemos que no meio da criminalidade e todas as tragédias que observamos, ainda temos momentos bastante importantes para dar parabéns a essa equipe e pela sua atuação. Polícia em Ação. E este foi o nosso Polícia em Ação de hoje, que vai ficando por aqui e volta a semana que vem. Polícia em Ação. Pois é, como eu falo sempre, o que é bom dura pouco.
E o Tele Brasil Notícias é feito com as notícias sempre na medida certa para você se orientar, se informar e também participar aqui conosco. Mas estamos vivendo umas semanas bastante agitadas, né? São semanas envolvendo tanto a pandemia do coronavírus, né, como também o nosso isolamento. Para aqueles que ainda não voltaram em 100% às atividades, envolve paciência, né? Estamos aprendendo a conviver com as nossas famílias, estamos aprendendo a conviver com os problemas sociais mais de perto, que às vezes estavam distantes, né, do nosso lar, e exigindo paciência, cautela e bastante cuidado. E é pensando desta forma que encerramos hoje o Tele Brasil Notícias, agradecendo a sua audiência e a Deus que nos permite estar aqui, e prometendo, se for da sua vontade, voltarmos na semana que vem. Até lá!